Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa aula online. O encontro de hoje encerra, né, a chamada Trilogia Libertária, e como eu havia prometido, esse último encontro desloca para o Brasil o nosso olhar sobre as experiências libertárias, e hoje eu falo um pouco sobre a primeira greve geral, a greve geral anarquista de 1917. E antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a greve de 17, né, alguns apontamentos, né, alguns recados paroquiais para tentar dar um pouco norte, né, do que vai ser esse nosso último encontro. Né. Eu dividi em três momentos. Eu começo, né, com alguns breves apontamentos historiográficos, tentando situar um pouco a historiografia do anarquismo no Brasil, e mais particularmente da greve de 17, no contexto da historiografia sobre a história, sobre a cultura operária no Brasil. Falo depois um pouquinho sobre a greve de 17 e os sentidos, né, dessa greve, um pouco da história do anarquismo no Brasil. E por que um pouco eu enfatizo isso? Essa aula online é sobre a greve de 17. Por se tratar de uma greve anarquista, é inevitável passar pelo anarquismo e falar um pouco, né, da formação, da experiência ácrata no Brasil. Mas eu não quero falar, até porque o tempo não me permite, falar muito sobre o anarquismo, a sua chegada, a sua influência, como ele repercute, né, no movimento operário brasileiro, em especial aí do começo do século XX, que pode ser um objeto de uma próxima aula, e vou me ater, portanto, a apontamentos muito iniciais que me permitem já fazer a articulação aí sim com a discussão que encerra essa aula sobre a greve de 17. Combinado então? Então vamos lá. Iniciando, né, pelos apontamentos historiográficos, e por que eu começo com eles, né? Porque, de certa forma, a gente pode encontrar algumas proximidades, né, entre a historiografia operária, ou historiografia da cultura e dos movimentos operários no Brasil e as transformações que a historiografia apresenta dos anos 80, 90 para cá, em relação também a uma historiografia do movimento e da cultura anarquista no Brasil. Há uma relação entre ambas, obviamente, e essa relação também repercute, de certa forma, na própria produção historiográfica, tanto seja sobre a cultura operária, seja sobre o movimento anarquista. Em linhas muito gerais, o que a gente, e quem é do campo, né, sabe disso, o que a gente percebe, particularmente a partir dos anos 80, da segunda metade dos anos 80, é uma mudança bastante significativa no modo como a historiografia passou a tratar a história do movimento operário no Brasil. Essa historiografia que se renova a partir dos anos 80, principalmente da segunda metade dos anos 80, ela se caracteriza por duas recusas e uma mudança, uma afirmação. A primeira recusa, né, está nessa tentativa de analisar os processos históricos, recusando, né, uma linearidade, uma previsibilidade, né, uma atenção a tempos e espaços delimitados, uma atenção aos diversos e a multiplicidade dos atores envolvidos, né, nesses mesmos processos, entre outras coisas. Uma segunda recusa, não menos importante, né, é a da hierarquia rígida entre dominantes e dominados, e que pouca atenção dava justamente a processos sociais de conflitos, de negociações. A essas duas recusas, aí uma afirmação que marca de modo muito significativo esse ponto de inflexão na historiografia brasileira sobre o movimento e a cultura operária, né? Que é uma atenção às muitas formas de politização, né, da classe operária. Penso aqui, por exemplo, né, naquela historiografia que se debruçou sobre festas, redes de sociabilidade, clubes e associações, práticas cotidianas, né, alargando inclusive o espectro de fontes, né,
que passam a servir como possibilidade, né, de revolver os arquivos da cultura, da história e da memória operárias. De certa forma, como eu comentei ainda há pouco também, esse movimento de renovação da historiografia do anarquismo, sobre o anarquismo no Brasil, acompanha também, em larga medida, esse movimento de renovação da historiografia brasileira no sentido mais amplo. Né? Assim, nós passamos de uma historiografia sobre o anarquismo escrita inicialmente a partir da perspectiva de militantes anarquistas, tornados eles próprios, né, historiadores do movimento que, em grande medida, eles ajudaram a constituir, a construir. É o caso, por exemplo, né, nos trabalhos seminais, né, do Edgar Rodrigues, ele próprio um anarquista, um militante libertário, um teórico do anarquismo e um intelectual e historiador do movimento anarquista. A essa historiografia, vamos chamar aqui de não acadêmica, de traço mais militante, nos anos 80 começa a surgir uma historiografia mais acadêmica, né, e que empresta ao movimento e à história do movimento anarquista um outro olhar, uma outra perspectiva, sem renunciar, né, ao engajamento que caracteriza aquela historiografia militante. O que nós temos, por outro lado, dos anos 80 para frente, né, é uma perspectiva que se volta, né, um olhar que se volta ao movimento anarquista no Brasil, buscando na experiência anarquista as suas muitas expressões, as suas muitas contradições, né? Os espaços de circulação, as relações que se estabelecem dentro do movimento, as influências, os meios, né, por onde circulam as ideias e os discursos anarquistas, as formas de expressão, de organização, né, desse movimento que é bastante plural, né? Se a gente levar em conta recortes, além de temporais, espaciais, por exemplo, espaciais, de gênero, de raça. Então, essa breve nota historiográfica, né, me serviu para situar um pouquinho também o modo como a greve de 17, né, é lida pela historiografia. Eu vou voltar a isso mais adiante, porque a greve de 17, tanto o acontecimento, né, quanto a historiografia acerca dela, né, também é atravessada por essas mudanças de perspectiva, por esses olhares novos, por essas abordagens novas, né, que são colocadas ao movimento e às ideias anarquistas no Brasil. E como é que essas ideias chegam no Brasil? E aqui, de novo, eu vou insistir nisso. Né? Apontamentos muito breves. Em outro vídeo, em outra aula, eu volto a esse tema com um pouco mais devagar, né? Com um pouco mais de atenção e de cuidado. Mas, em linhas gerais, né, a presença anarquista no Brasil ela é contemporânea ao surgimento, né, do movimento anarquista na Europa. As ideias e militantes anarquistas já circulam, né, já são mencionados pela historiografia brasileira em meados do século XIX. Por outro lado, né, é inegável que, embora já existam, né, referências ao anarquismo em meados do século XIX, durante o chamado Segundo Reinado, especialmente durante a Primeira República e mais particularmente entre fins do século XIX e começo do século XX, é que as ideias anarquistas, que a militância anarquista ganham um impulso decisivo, né, no país. E esse impulso, né, ele coincide, de um lado, com a abolição da escravidão em 1888, né, e com o incremento da imigração europeia, em especial de operários, trabalhadores italianos e espanhóis, que chegam ao Brasil nesse período, em certa medida, né, para suprir as novas demandas dessa transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Né? Na bagagem, junto com a sua experiência fabril, esses trabalhadores trazem a sua experiência militante. Não é por acaso, não é coincidência, portanto, que não só no Brasil, né, mas no contexto da América do Sul, na Argentina, no Uruguai, no Chile, né, o anarquismo chega principalmente a partir da influência da imigração
espanhola e italiana, de militantes que trazem, né, as ideias anarquistas e que passam a organizar o movimento. Então, o fortalecimento, a consolidação do anarquismo no Brasil, da Primeira República, né, coincide, portanto, né, com um processo ou com uma tentativa, né, de modernização econômica e urbana, mais particularmente aí nas capitais e ainda mais particularmente em Rio e São Paulo. Então, nesse momento, são Rio e São Paulo, né, os dois principais polos políticos e econômicos, né, do Brasil republicano, né, embora, obviamente, é preciso que se registre isso, esse processo de modernização, em especial no que tange à industrialização, é ainda bastante incipiente. Né? O Brasil, nesse contexto da Primeira República, é um Brasil ainda de economia eminentemente agrária e de uma maioria, né, da população rural. Então, tanto a urbanização quanto a industrialização são, nesse contexto de surgimento do anarquismo no Brasil, de consolidação do movimento anarquista no Brasil, esse processo de modernização é bastante incipiente. Por outro lado, ainda que incipiente, é significativo o bastante, né, para que o movimento anarquista, o movimento operário, né, ganhe uma força, um impulso bastante significativo, né, de modo que a gente vai encontrar, né, ao longo desses primeiros anos do século XX, já no final do XIX, mas de modo mais acelerado ao longo dos primeiros anos do século XX, uma mudança bastante significativa no chamado mundo do trabalho. A presença de trabalhadores urbanos, a presença de operários nas fábricas dessa ainda incipiente industrialização e mais, principalmente, a presença de ideias, a circulação de ideias libertárias, né, de ideias socialistas, né, vão como que moldar, né, novas formas, novas relações, né, no mundo do trabalho, que se caracterizam, entre outras coisas, pela criação de redes de associação de trabalhadores, uniões, ligas, clubes, sindicatos, que têm nesse contexto, né, uma formatação muito diferente dos sindicatos que nós conhecemos hoje no Brasil, em especial o sindicalismo pós-30, né, pós-era Vargas, agitações frequentes, né, muitas greves, muitas paralisações, é uma movimentação muito intensa. A greve de 17 é a primeira greve geral, não é a primeira greve operária no Brasil. Uma ampliação, né, das redes intelectuais e de sociabilidade operárias, e aqui eu chamo a atenção, né, para o número expressivo de periódicos operários e mais especialmente anarquistas que circulavam no Brasil nesse período, né, no começo do século XX. Foram dezenas de periódicos que circularam em vários estados da federação, né, alguns de vida efêmera, outros mais longevos, como é o caso da Plebe, talvez o principal jornal anarquista desse período, que teve uma vida bastante longa. Em comum, né, esses periódicos tinham, entre outras coisas, né, a vigilância constante, né, da polícia. Vários desses veículos eram empastelados, né, eram fechados, reabriam depois com outros nomes. Né. Mas, para além disso, né, para além dessa vigilância policial, esses periódicos tinham em comum desempenhar. Esses periódicos desempenhavam um papel comum muito importante. Né, era por meio deles, principalmente, que as ideias anarquistas, tanto as fomentadas no Brasil quanto as que vinham de fora, né, da Europa, da Itália principalmente, né, circulavam entre os operários brasileiros. Então, mais do que um veículo de informação, né, os periódicos anarquistas eram veículos de formação intelectual, de formação política, de formação ideológica, né, e assim por diante. Né? Então, é nesse ambiente, né, que o anarquismo brasileiro se expande, né, e se consolida como, e aqui eu não exagero, né, como a mais influente corrente política e ideológica da militância operária no Brasil. Né? Até os anos 20, depois isso muda por razões as mais diversas que não cabe agora aqui discutir,
mas até os anos 20, nenhuma outra corrente teórica, nenhum outro movimento teórico, nenhuma outra ideologia, né, foi tão influente entre os operários brasileiros quanto foi o anarquismo. E o que foi a greve geral? Né? A greve geral, a greve, de um modo geral, ela se constitui já no século XIX, né, entre militantes operários, como uma estratégia sindical de luta das mais frequentes, porque das mais eficazes. Né? Paralisar o trabalho, paralisar a fábrica, cortar o lucro do patrão, se revelou já no século XIX, ainda que um expediente, né, bastante arriscado, porque com frequência, né, as greves eram duramente reprimidas, uma estratégia e um risco, né, que era compensado pelo fato de que era, se não único, né, acabou se tornando o meio pelo qual os operários conseguiam exercer uma pressão sobre seus patrões de modo a verem atendidas, né, algumas das suas reivindicações, fossem elas econômicas ou qualquer outra. Né. Essa estratégia, né, essa percepção da greve como estratégia política também chega ao Brasil no final do século XIX, né, e ao longo do início do século XX, são vários movimentos grevistas, né, que pipocam em São Paulo, Rio de Janeiro, em outras capitais, onde a presença operária já é algo um pouco mais expressiva, né, por assim dizer. Né. Então a greve ela contempla alguns dos principais objetivos estratégicos e políticos do movimento anarquista, a razão pela qual ela passa a ser, pensando aí na perspectiva ácrata, a principal estratégia de organização, de reivindicação de luta operária. Porque para além, né, da reivindicação econômica, das pautas econômicas, né, a greve ela é instrumentalizada pelos anarquistas, né, como um meio também de politização. Dentro da perspectiva anarquista, né, a greve, além dos ganhos mais imediatos, quando usar, né, a greve é um meio de auxiliar os operários, né, em outras demandas além das econômicas. Né, condições de trabalho precaríssimas no século XIX e início do século XX, né, jornadas extenuantes de 12, 13, 14 horas, um trabalho infantil, né, super explorado e super comum nas fábricas europeias e brasileiras, total ausência, né, de uma legislação que assegurasse direitos, mesmo que mínimos, né, a essa massa de trabalhadores fabris. Então, para os anarquistas, a greve é uma estratégia também, né, de ampliar as reivindicações para além das pautas econômicas, para assegurar condições de trabalho que fossem mais dignas. Né? E há uma imagem clássica, né, dessa ampliação das pautas econômicas para as pautas, vamos chamar aqui de sociais, né, que é a pauta das 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer, 888. Mas ainda uma terceira razão pela qual a greve, né, se tornou uma estratégia fundamental, né, de luta política para os anarquistas. Mas a greve é também um meio, uma forma, uma estratégia de educação de trabalhadores que se veem ou que se viam, né, privados por N razões, mesmo da educação formal. Né. Então, na perspectiva anarquista, né, o caráter educativo da greve, né, ele aparecia, né, no momento em que a greve proporcionava aos trabalhadores, entre outras coisas, né, o contato com a autogestão, né, possibilitava a troca de experiência e de conhecimento, e esclarecia, olha que interessante, né, esclarecia os trabalhadores acerca das estruturas capitalistas e jurídicas do país, né, instrumentalizando esses trabalhadores para combater, para fazer frente a essas estratégias do capitalismo, seja europeu, seja brasileiro, né, a partir dessa possibilidade que a guerra permitia, né, de aproximação, de discussão, de debate, de leitura, de amadurecimento político. Né? Então, para os anarquistas, a greve nunca foi apenas um meio de reivindicação econômica. Né? Ela se revestia também desse caráter social,
político e educativo. Né? A greve era um espaço, era uma forma que os anarquistas encontraram, né, de, por assim dizer, elevar, né, a perspectiva, o conhecimento, a maturidade, né, política dos trabalhadores. Num artigo de 2017, né, um filósofo contemporâneo e que não é anarquista, né, o Vladimir Safatli, definiu a greve geral de um modo que me parece bem interessante, porque, mesmo que deslocado no tempo em relação à greve de 17, né, contempla isso que eu comentava agora acerca de como os anarquistas tratavam e pensavam a greve, em especial a greve geral. Eu vou citar o Safatli. Ele diz: contra esse tipo de arrogância do poder, a greve geral foi criada. Ela é a mais legítima de todas as manifestações políticas, pois, no seu cerne, está a recusa em se deixar desaparecer. Ela é a maneira profunda que o povo tem de dizer: nós existimos. Nós existimos como sujeitos, como os verdadeiros soberanos. Como eu disse, né, Safatli é um pensador contemporâneo, não é um militante anarquista, mas define, né, nessa breve passagem, me parece de modo bastante interessante, o que há 100 anos atrás os anarquistas já entendiam como a função da greve e, mais particularmente, da greve geral. Né? Então é interessante que o Safatli consegue definir sinteticamente o que os anarquistas, há 100 anos atrás, já entendiam como a função da greve, em especial da greve geral, que no Brasil eclode pela primeira vez em 1917, em julho de 1917. E é preciso nós pararmos um pouquinho aqui, né, para entendermos por que 17. Outros movimentos grevistas já haviam acontecido antes de 17. Por outro lado, esse ano, 1917, é um ano muito singular. Né? No contexto internacional, é um ano em que a Europa, o velho mundo, ainda mergulhada na Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial, né, já sente de perto as consequências econômicas do conflito. Um aumento do desemprego, um aumento da carestia, né, fazem pipocar em várias cidades europeias movimentos reivindicatórios que reclamam, que denunciam as precárias condições de trabalho a que são submetidos operárias e operários europeus em meio ao contexto da guerra. É também 17 que duas revoluções vão mudar radicalmente a história do movimento operário e socialista em todo o mundo. Eu falo na Rússia, que em primeiro em fevereiro e depois em outubro, vive duas revoluções que colocam abaixo o regime czarista, instauram a de outubro o primeiro governo socialista. O que me interessa aqui, as revoluções russas, elas vão muito rapidamente correr o mundo. Né? A influência da revolução que acontece e que põe abaixo o czarismo e eleva ao poder o partido bolchevique, as notícias dessas duas revoluções correm o mundo muito rapidamente e vão ser influências as mais diversas na Europa e também no continente americano. Então há aí um conjunto de experiências, um contexto bastante rico que ajuda a compreender por que uma greve geral em 17 e não antes, já que mesmo antes outros movimentos paredistas pipocaram no Brasil ao longo de toda a primeira década do século XX. Né? Porque essas experiências, os movimentos na Europa de reivindicação contra a carestia, contra o desemprego, as insurreições na Alemanha em 18, a Revolução na Rússia, as revoluções na Rússia em 17, elas circulam no movimento capilar, em que o modo como elas se constituem, os seus resultados, as ideologias que orientam
essas experiências são apropriadas, são ressignificadas e se prestam a outras e novas experiências, como é o caso do Brasil, né, que de algum modo repete a experiência, as experiências europeias, mas o faz de um modo peculiar, né, o faz a partir, né, de uma singularidade, que é própria a uma nação onde o processo de modernização é, como eu comentava ainda há pouco, ainda incipiente, onde o movimento operário é dirigido principalmente por anarquistas, né, e onde a experiência da greve geral, já empregada e já conhecida, né, no velho mundo, é entre nós ainda bastante nova. E aí o contexto brasileiro, falei, né, do contexto internacional, no Brasil, o contexto, né, brasileiro da Primeira República, e no que tange mais particularmente ao movimento operário, também é muito interessante, porque, ao contrário do que se pode imaginar, e do que se tornou, até certo ponto, um lugar comum, né, quando se fala que o Brasil é um país ordeiro, né, um país onde se preza, né, pela ordem, né, pela concórdia, né, não é o que a gente vislumbra quando olhamos com um pouco mais de atenção a história do movimento operário, entre outros. Né? O que a gente vislumbra aí são movimentos, reivindicações, conflitos os mais diversos. Né? No que diz respeito mais particularmente ao tema dessa aula, um exemplo, né, para ilustrar isso. Apenas na primeira década do século XX, né, aconteceram no Brasil 111 movimentos grevistas. Apenas na primeira década. Repercutindo no Brasil a crise econômica, né, que se segue ao início da Grande Guerra de 14, entre o início da guerra, entre 14 e 23, né, o salário no Brasil subiu 71%. O custo de vida, por outro lado, subiu 189%. Então, a greve geral de 17, ela encontra o país em meio, né, a esse contexto que é também um contexto de crise política, né, já aí o início de um desgaste, né, daquele pacto que deu forma e sentido à Primeira República, mas um contexto de crise econômica, né, porque o Brasil, uma economia periférica, né, se ressente também, e de modo muito singular, da crise econômica europeia, provocada pelo conflito mundial iniciado em 14. Né? Então, o que a gente tem aí em 17 é um uso, né, muito eficiente, né, um uso político muito eficiente de um contexto de crises políticas, crises econômicas, crises sociais, tanto fora quanto no Brasil, pelos anarquistas. Né? Então, os anarquistas conseguem instrumentalizar, né, esse ambiente de crise, fomentando um ambiente político que dá luz, né, que vê surgir a greve geral de julho de 1917. Né? Então, ela não acontece por acaso, ela é fruto dessa conjugação de fatores. De um lado, um contexto de crise generalizada, dentro e fora do país. De outro lado, né, um trabalho doutrinário, né, um trabalho de conscientização, um trabalho de difusão, de organização, né, a partir de bases e princípios teóricos anarquistas. É uma espécie de capilarização do movimento anarquista, né, que favorece, né, esse chamamento à greve geral de julho de 1917. Né. Ela inicia, né, assim, tomado aí como marco simbólico inaugural, né, o 9 de julho de 1917, em São Paulo, quando, em uma manifestação de operários no centro de São Paulo, a polícia mata a tiro um dos operários, né, um espanhol chamado José Martinez, à época com apenas 21 anos.
o cortejo fúnebre, né, que reúne aí algo em torno de 10.000 pessoas, funciona como uma espécie de catalisador, né, desses anseios, desse descontentamento, né, agravado com o assassinato pela polícia de um companheiro, e a partir daí São Paulo mergulha, né, na primeira greve geral, que muito rapidamente se espalha, né, para o resto do país. Em São Paulo mesmo, a greve dura um pouco mais de uma semana, motins, né, os operários tomam o centro da cidade, controlam os bondes, controlam as fábricas, né? Um brevíssimo espaço de tempo, uma semana apenas. Os patrões recuam, né? Quando percebem a força do movimento, recuam e negociam, né? Um retorno ao trabalho, mas a greve produz esse efeito, essa onda. Ela começa em São Paulo, nos dias e semanas seguintes, ela vai se espalhando. Então, o Brasil é tomado, né, por esse movimento ao longo de praticamente todo o mês de julho. De modo que nós temos aquela que é a primeira greve geral, é um acontecimento até então inédito, e que pela primeira vez, né, coloca em cena, de modo tão expressivo e tão ameaçador, né, a classe operária, que usa a greve geral não apenas para reivindicar mudanças ou melhorias econômicas, né, mas que usa a greve geral como uma estratégia de confronto e de ação direta, como uma estratégia política, portanto. O que, entre outras coisas, implica dizer, né, distintamente de uma historiografia dos anos 70 e 80, que afirmava que a greve geral 17 foi um movimento espontâneo. Né? Ora, ele não foi espontâneo. A greve geral 17 foi resultado do trabalho e da organização de inúmeros militantes em São Paulo e em outras capitais, né, que organizaram a greve, né, que deram forma e sentido à greve. Né. Ela não foi espontânea porque foi também o resultado da organização, da consolidação de associações, clubes e sindicatos que desde há algum tempo vinham fomentando, né, e discutindo e apontando aos operários, né, a greve como possibilidade de luta. Né. Ela não foi espontânea porque contou com a participação de trabalhadores homens brancos, de negros ex-escravos, de mulheres operárias, particularmente sensibilizadas, fragilizadas, vulneráveis, né, por um trabalho extenuante na fábrica e em casa, e que tinha uma pauta de gênero muito marcada, muito clara, né, que era a diminuição da carga horária do trabalho fabril para as mulheres. Então, há um conjunto, né, de fatores que mostram muito claramente que, ao contrário, né, do que se afirmava nos anos 60, 70, a greve geral 17 não foi um movimento espontâneo. Ele não surge do nada, mas ele é fruto dessa organização sistemática, dessa organização militante, né, dessa disciplina militante e da circulação de ideias na imprensa periódica, nos clubes, associações, enfim, né, nessa rede de sociabilidades que eram também redes intelectuais, né, por onde textos, ideias, utopias, né, circulavam de modo bastante intenso. Né? E, por último, mas não menos importante, né, ainda que ela tenha sido uma greve geral, um olhar sobre a greve deve levar em conta de que o movimento não foi o mesmo, né? Não foi homogêneo. A greve foi geral, ela não foi uma greve homogênea. A greve em São Paulo não foi igual à greve no Rio, por sua vez não foi igual à greve em Curitiba, pensando aqui em capitais, né? Porque a greve também aconteceu em cidades menores que não eram capitais, né? Mas que também responderam, né? Onde os trabalhadores também responderam, né, ao chamamento da greve. Então, os modos de mobilização, de organização, né, eles eram diferentes de acordo com a cidade, de acordo com a forma, né, como o anarquismo, como os sindicatos se organizavam nesses espaços. Então, falar em greve geral não é falar de uma greve homogênea, né, é levar em conta essa diversidade, né, de condições que eram, em alguns casos, radicalmente diferentes. Com a greve geral, os trabalhadores conquistaram algumas das demandas, né, que os levaram às ruas
das suas cidades. Né? Então a gente vai encontrar em algumas capitais uma negociação entre os operários e os patrões que resultaram em aumentos, perdão, salariais, que resultaram na redução das extenuantes jornadas de trabalho, que resultaram em uma legislação que limitava a exploração da força de trabalho de mulheres e menores de idade. O início, também incipiente, de uma legislação trabalhista discutida no Congresso Nacional já nos anos 20, que vai aos poucos colocar em questão a necessidade de garantir alguns direitos aos operários brasileiros, são frutos da greve de 17, são conquistas da greve de 17. Nem todas conquistas imediatas, mas nem por isso menos significativas. Por outro lado, junto com essas conquistas, veio uma repressão brutal. Militantes anarquistas, em especial aqueles que foram identificados como os artífices da greve, em São Paulo, é o caso do Gardenhaut, foram presos, muitos deles, os estrangeiros, expulsos do Brasil, e o número de mortos e desaparecidos pela repressão policial ultrapassa a casa das centenas. Não há um número preciso, por razões óbvias. A repressão que vinha do Estado tratou de acobertar esses números, mas o que se sabe por depoimentos e testemunhas de época que foram muitos e muitos os operários mortos ou simplesmente desaparecidos durante e após a greve de julho. Para encerrar, então, essa aula online, desde o começo e desde o título da aula, eu falo em greve geral anarquista. Por que eu faço questão de frisar? Eu faço questão de falar de uma greve geral anarquista. Há uma parte da historiografia que defende que a greve não foi anarquista. Ela pode ter tido a participação de anarquistas e mesmo a participação expressiva, mas defende a tese de que foi uma greve operária, uma greve socialista, que contou com a participação e com a influência do anarquismo. E há uma outra que afirma que se tratou sim de uma greve anarquista. E por que se tratou sim de uma greve anarquista? Porque a gente pode falar dessa greve como uma greve anarquista. A razão é menos quantitativa, política. A greve não foi anarquista porque milhares de anarquistas tomaram as ruas durante o movimento paredista. Não é por isso. A greve foi anarquista por razões políticas, como eu disse, mais do que quantitativas, mais do que numéricas. Ela foi anarquista se tomarmos o modo como a greve foi organizada, o modo como ela se constituiu. Uma organização federalista distribuindo o movimento e as decisões e as lideranças por bairros e por cidades, se apropriando da experiência europeia, da experiência da comuna, por exemplo, a superação do caráter estritamente sindical do movimento. Claro que os sindicatos tiveram um papel importante, mas a greve não foi uma greve de sindicatos. Ela foi uma greve de operários, que usaram o sindicato, que militavam em sindicatos, mas a greve foi uma greve liderada, capitaneada, de modo autônomo, por operários, mais do que por sindicato. A ampliação da pauta econômica, que se desloca também para pautas, para reivindicações de cunho social. E, por fim, não menos importante, a ação direta como estratégia de luta e resistência, de modo que a greve geral ela se configura também como um modo, como uma forma de insurreição política. Isso diferencia a greve de 17 das greves que a antecederam e mesmo das greves que a sucederam. Se tomar as greves contemporâneas, as greves do sindicalismo de Estado, de um sindicalismo dos anos pós-30, e mesmo das greves dos anos 80, final de 70 e 80, que fez emergir aquilo que alguns chamam de um novo sindicalismo, o que nós temos são greves
que são, obviamente, greves políticas, que têm uma pauta política, que confrontam, no caso em especial das greves do ABC, que confrontam regimes autoritários, né, mas que não se constituem como movimentos insurrecionais. A greve de 17, né, ela foi, além de uma greve de trabalhadores, ela foi também uma insurreição, né, por conta do uso da ação direta, né, que é tomar o espaço da cidade, né, que é tomar a condução, ou tentar tomar a condução de espaços públicos, que é se apropriar, de espaços urbanos, que é se apropriar do aparelho público, né, numa tentativa que não logrou êxito, de imprimir, né, a esses aparelhos públicos, a esses espaços públicos, uma outra direção. Então, nesse sentido, né, político, ideológico, muito que, né, no número de militantes que estavam nas ruas, que a greve foi anarquista. Ela foi anarquista, né, porque ela tomou forma e sentido, ela se organizou a partir de uma perspectiva teórica, política, ideológica anarquista. Né, o modo como a militância que foi às ruas em 17 entendia a função da greve, né, não era outra coisa senão orientada pelas ideias anarquistas. As ideias de solidariedade, de autogestão, de autonomia, de crítica ao Estado, de ação direta, entre outras coisas. E eu encerro essa aula de hoje, né, citando uma citação um pouco longa, mas eu queria encerrar com ela, citando um trecho da historiadora Cristina Lopreato, que é no Brasil uma das talvez principais pesquisadoras da greve de 17, em que ela faz um balanço, né, do que restou, né, do que ficou, né, dessa experiência de 17. Né. Eu queria encerrar essa aula lendo um trechinho da Lopreato. Ela diz o seguinte: um dos ensinamentos que a greve geral anarquista de 17 nos legou foi mostrar a importância da solidariedade para a realização da ação coletiva. Foi a solidariedade manifestada pelos trabalhadores que tornou possível o acontecer da greve geral. Trabalhadores entraram em greve por solidariedade aos companheiros, afirmando nada ter a reclamar de seus patrões. Desde as primeiras paralisações, listas de subscrição circularam para angariar recursos em apoio às famílias dos grevistas presos. A ação solidária, antes, durante e depois da eclosão da greve geral, nos mostra a importância de disseminar a ideia de que a cooperação é uma troca em que as partes se beneficiam, e o que ganhamos é a compreensão de nós mesmos. Em tempos sombrios, no qual graça ao individualismo exacerbado, a intolerância, a indiferença e o mundo moderno desabilita as pessoas da prática da cooperação, refletir sobre os ensinamentos dessa ação coletiva alicerçada na estratégia política de ação direta nos mostra o quão fundamental são a autonomia, a autodeterminação e o agir juntos para enfrentar a ganância capitalista que desfila seu séquito de iniquidades. Precisamos reavivar o espírito da revolta para tornar possível outra maneira de viver neste mundo que caminha a passos largos rumo à desumanidade. Eu encerrei com essa passagem da Lopreato porque ela sintetiza o que foi meu objetivo ao longo da trilogia libertária. Né? Narrar experiências passadas que mostram a nós hoje, no presente, que é não apenas necessário, né, mas é possível imaginarmos outros mundos. Né? A possibilidade de vivermos em outros mundos, de forjarmos outros mundos, é alguma coisa que se faz hoje imprescindível. Né? E eu pretendi que essa trilogia apontasse, oferecesse, né, um pouco dessa possibilidade. Espero que tenha conseguido. É isso, gente. Obrigado pela audiência. Nós nos vemos semana que vem. Fiquem em casa, se cuidem. Vida longa e próspera.